Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos no mês de julho a viver a graça do Senhor deste mês do ano 2020, em plena pandemia. Este mês, como sabemos, é consagrado à meditação, à reflexão sobre o preciosíssimo sangue do Senhor. Como o povo de Israel marcou as ombreiras das portas para que o anjo do mal passasse e não fizesse mal às famílias de Israel, também nós marcamos com o selo da fé e da devoção a porta que nós amamos, da nossa casa, do nosso coração, da nossa mente, a porta da nossa saúde, com o sangue, com o valor do sangue do Cristo Redentor, do Filho enviado, Cordeiro eterno enviado do Pai, cujo sacrifício é eterno. Também neste mês de julho rezamos a Nossa Senhora do Carmo, um dos primeiros lugares do mundo onde se venerou Maria. Já desde o profeta Elias, que naquele Monte Carmelo predisse e anunciou esta grande mulher. E neste dia consagramos, neste quarto dia da novena, a todos aqueles que são devotos, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Carmelo, com o escapulário e com a proteção de Maria, rezamos: Maria, Virgem Imaculada, Rainha do Carmelo, lembrai-vos que vossos filhos, carmelitas do Monte Carmelo, após o Pentecostes, abraçaram o Evangelho e o anunciaram por toda a parte, ensinando também todos a vos conhecer e amarem. E no Monte Carmelo consagraram o primeiro templo do mundo em vossa honra. Dai-nos muitos missionários, para que toda a parte vos faça conhecer pela dilatação do reino de Jesus. E nesta manhã somos chamados a rezar o Salmo 37. O Salmo 37 é um cântico, é um poema, é uma oração de súplica de um pecador em extremo perigo. E o salmista coloca nas suas palavras as palavras de um pecador em extremo perigo, em perigo de perdição, em perigo do castigo de Deus, de vários perigos a que o pecado nos leva. Diz São Lucas no Evangelho, capítulo 23 a 49, todos os conhecidos de Jesus ficaram à distância. O pecado não nos deixa aproximar de Jesus, da sua graça. Diz o salmista neste Salmo 37, repreendei-me, Senhor, mas sem ira, corrigi-me, mas não com furor. Vossas flechas em mim penetraram, vossa mão se abateu sobre mim. Nada resta de são no meu corpo, pois com muito vigor me trataste. Não há parte sadia em meus ossos, pois pequei contra vós, ó Senhor. Meus pecados se afogam e me esmagam, como um fardo pesado me oprimem. Cheiram mal e supuram minhas chagas, por motivo das minhas loucuras. Ando triste, ando abatido, ando encurvado, todo dia afogado em tristeza. As entranhas me ardem de febre, já não há parte sã no meu corpo. Meu coração grita e geme de dor.
esmagado e humilhado demais. Conheceis meu desejo, Senhor, meus gemidos vos são manifestos. Bate rápido o meu coração, minhas forças estão-me deixando, e sem luz os meus olhos se apagam. Companheiros e amigos se afastam, fogem longe das minhas feridas, meus parentes mantêm-se à distância. Armam laços aos meus inimigos, que procuram tirar minha vida. Os que buscam matar-me ameaçam e maquinam traições todo o dia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Repreendei-me, Senhor, mas sem ira. A leitura breve que nos é dada para refletir esta manhã é tirada da Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 13 a 16. E diz São Paulo aos Efésios: agora, irmãos, em Jesus Cristo, vós que outrora estavais longe, vos tornaste próximos pelo sangue de Cristo. Ele, de facto, é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne, ele destruiu o muro da separação, a inimizade. Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Ele quis assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz. Quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz. Assim ele destruiu em si mesmo a inimizade. Cristo veio para unir. Cristo veio para nos trazer a paz, para viver em harmonia. E os homens sempre inventando, procurando campos minados de inimizade, de divisão, de violência, de separação. Inclusive dentro da igreja. Inclusive dentro do corpo daqueles que se dizem crentes, daqueles que acreditam em Deus. Às vezes as forças do mal, as forças do pecado, as forças do demónio fazem aquilo que o salmista canta. Provocam a divisão. Olhai no nosso mundo, Jesus Cristo confiou a Pedro, a sua igreja, tantas divisões, tantos caminhos são propostos como sendo correto e verdadeiro, quando no fundo aquilo que querem é simplesmente dividir, é perturbar, é incomodar, é a própria mão do demónio que se introduz e que, com a aparência da verdade, com a aparência do bem, tudo divide. Nós hoje temos uma homilia do Papa São Clemente I, que nós sabemos que é o quarto a seguir a São Pedro, foi Papa do ano 88 a 97, portanto é um dos primeiros Papas, mártires, e fala sobre, dá-nos instruções, porque nós temos que ir beber às fontes, como é que estes padres da igreja, como é que estes cristãos viviam nos primeiros tempos. E diz ele: feliz de nós cumprimos os preceitos do Senhor na concórdia da caridade. Temos que viver os preceitos do Senhor na concórdia da caridade. Vede, diletos irmãos, quão grande e admirável é a caridade. A sua perfeição ultrapassa as palavras. Quem é capaz de possuí-la, a não ser aquele que Deus quiser tornar digno?
Oremos, portanto, e peçamos-lhe misericórdia para sermos encontrados na caridade, sem culpa nem qualquer inclinação meramente humana. Todas as gerações, desde Adão até hoje, já passaram. Aqueles, porém, que pela graça de Deus foram consumados na caridade, alcançam o lugar dos santos e serão manifestados na perúcia do reino de Cristo. Está escrito: entrai nos quartos por um momento, antes que passe minha cólera acesa, e lembrar-me-ei dos dias bons, e vos erguerei dos vossos sepulcros. Felizes nós, diletos irmãos, se cumprimos os preceitos do Senhor na concórdia da caridade, para que pela caridade sejam perdoados nossos pecados. Pois está escrito: felizes aqueles cujas iniquidades foram perdoadas e cobertos os pecados. Homem feliz, a quem o Senhor não acusa de pecado, nem há engano em sua boca. Esta felicidade pertence aos eleitos de Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem a glória pelos séculos dos séculos. Amém. De quanto faltamos e fizemos, seduzidos por alguns servos do adversário, peçamos-lhe perdão. Aqueles, porém, que se tornaram cabeças de sedição e discórdia, devem meditar sobre a comum esperança. Quem vive no temor de Deus e na caridade, prefere o próprio sofrimento ao do próximo. Prefere suportar injúrias a desacreditar a harmonia, que bela e justamente nos vem da tradição. É de facto melhor confessar o seu pecado do que endurecer o coração. Quem entre vós é generoso, quem o misericordioso, quem o cheio de caridade? Que se diga: se por minha causa surgiu esta sedição, esta discórdia e divisão, então eu me retiro, vou para onde quiseres e farei o que o povo decidir, contando que o rebanho de Cristo tenha a paz com os presbíteros estabelecidos. Quem assim agir, alcançará grande glória em Cristo e será recebido em todo lugar. Do Senhor é a terra e tudo o que contém. Assim fazem e farão aqueles que vivem a vida divina, da qual nunca se têm de arrepender. Conselho do Papa São Clemente I, o quarto Papa, na linha a seguir a São Pedro, que fala da unidade na caridade. Se para bem da unidade for necessário eu retirar-me, e humildemente me retiro, para que a graça de Deus cresça. Nós vemos na história, e vemos às vezes na nossa história das nossas vidas, tantos argumentos fundamentados no mal, no erro, mas a batalha, a guerra até ao fim, para que eu seja vencedor. E quando perante Deus, às vezes os vencedores do mundo são os perdedores em relação a Deus. Para Deus, o que importa é o coração humilde, é a verdade, é o reconhecimento de que a unidade é um valor tremendo, é um valor importante. E não trabalhemos pela divisão. Não trabalhemos pela divisão da grei do Senhor. Nós vivemos um tempo em que a divisão é o apanágio, mesmo das nossas comunidades, mesmo de muitos batizados, com argumentos que parecem ser muito bonitos, quando estão cheios de veneno e de mentira e de pecado. As críticas, muitas vezes, muitas críticas que são feitas, vêm diretamente do demónio, não têm nenhuma verdade.
Também há críticas que têm verdade. Se forem feitas na caridade, se forem feitas no amor ao próximo, se forem feitas tendo Deus e o Espírito Santo como influenciadores. Mas nós vivemos num mundo onde reina a mentira. Coloquemos com humildade diante de Deus as nossas preces. Adoremos Jesus Cristo, que derramando o seu sangue no sacrifício da cruz, ofereceu-se ao Pai pelo Espírito Santo, a fim de purificar nossa consciência das obras mortas do pecado. E digamos de coração sincero: em vossas mãos, Senhor, está a nossa paz. Vós que nos deste, em vossa bondade, o começo deste novo dia, cheio de sol e de calor e de tantos dons, dai-nos também a graça de começarmos a viver uma vida nova. Em vossas mãos, Senhor, está a nossa paz. Vós que tudo criaste com o vosso poder e tudo conservais com a vossa providência, ajudai-nos a descobrir a vossa presença em todas as criaturas. Em vossas mãos, Senhor, está a nossa paz. Vós que pelo sangue derramado na cruz selaste conosco uma nova e eterna aliança, fazei que, obedecendo sempre aos vossos mandamentos, permaneçamos fiéis a esta mesma aliança. Em vossas mãos, Senhor, está a nossa paz. Vós que pregado na cruz, que deixaste correr do vosso lado aberto sangue e água, por meio desta fonte de vida, lavai-nos de todo o pecado e dai alegria à cidade de Deus. Em vossas mãos, Senhor, está a nossa paz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós hoje celebramos o 9º dia da novena da festa de São Bento, que será amanhã, dia 11 de julho. Nós não fizemos votos de beneditinos, de votos da Ordem de São Bento, mas pode iluminar a nossa vida, a regra, a norma que ele deixou para os seus monges. Pode iluminar-nos a vida como cristãos, mas não fizemos os votos, nem somos obrigados a cumpri-los. Mas a luz que vem da sua regra pode iluminar a nossa vida. Diz assim: assim como há um zelo mau de amargura que separa de Deus e conduz ao inferno, também existe o zelo bom que afasta dos vícios, conduz a Deus e à vida eterna. E exerçam, portanto, os monges esse zelo com amor fraterno, isto é, antecipem-se uns aos outros em honra e atenções. Tolerem com grande paciência as enfermidades dos outros, quer corporais, quer espirituais. Obedeçam uns aos outros à porfia, com entusiasmo, ao desafio. Nenhum procure aquilo que lhe parece vantajoso para si, mas sim o que for útil para os outros. Ponham em ação castamente a caridade fraterna. Temam a Deus, amem seu abade superior, com afeição humilde e sincera. Nada, absolutamente nada, anteponham a Cristo, o qual se digna de levar-nos todos juntos à vida eterna. Do bom zelo que os monges devem ter. Isto está no capítulo da regra de São Bento, capítulo 72. O que São Bento diz é que temos que fazer uma opção. A vida do cristão são opções, somos livres. Olhai que o mundo dos vícios é o mais fácil. O mundo do erro
é o mais fácil. O mundo do pecado seduz, mas não tem futuro. E aquilo que São Bento nos diz é para nos libertarmos daquilo que parece libertação e é escravatura. Nós hoje no nosso mundo vivemos em contradireção de todo o caminho de humildade que os santos nos propõem. O caminho para Deus. A gritaria que vemos, os erros que vemos apregoados, é um caminhar em direção contrária. Portanto, rezemos para que o Senhor nos dê força para caminhar no sentido correto, no sentido da realização e da plenitude. Oremos. Recebei, ó Deus Todo-Poderoso, o louvor desta manhã e concedei que no céu, unidos a vossos santos, cantemos eternamente com maior entusiasmo a vossa grande glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Desejo a todos um santo dia na graça do Senhor, sabendo optar nos pequenos pormenores. Tudo o que fizermos, façamo-lo por amor e por caridade. Esta é a proposta do Senhor. Podemos seguir o outro caminho, mas a proposta da realização pessoal passa por aqui. Esta é toda a proposta dos santos e da Igreja. Todos bom dia.